Como pôde a mente de um único homem acorrentar o futuro por 2 milênios? E por que os projetos de uma máquina a vapor, esboçados 100 anos antes da nossa era, viraram pó em uma prateleira, esquecidos por gerações enquanto o mundo se contentava em mover-se pela força dos músculos e da superstição? A resposta a essas perguntas não reside em uma conspiração, mas em algo muito mais perigoso. Uma ideia perfeita, uma ideia tão completa, tão elegante e tão abrangente que tornava a própria busca pela verdade obsoleta. Tudo começou em Atenas, no século IV a.C., com um homem cujo nome se tornaria sinônimo de sabedoria e, paradoxalmente, o maior obstáculo ao conhecimento. Aristóteles não era um vilão. Ele era, talvez, a mente mais prodigiosa de sua época, um sistematizador universal cujo objetivo era nada menos que explicar tudo. E ele conseguiu. Ele criou um sistema filosófico que abrangia a lógica, a ética, a política, a biologia, a física e a metafísica, um universo intelectualmente fechado, onde cada pergunta encontrava sua resposta e cada fenômeno seu lugar designado. Uma arquitetura de pensamento tão imponente que ninguém ousou questionar suas fundações. A tragédia não estava em seus erros, mas em sua aparente perfeição. Aristóteles ensinou que o mundo era compreensível através da pura razão e da dedução lógica a partir de observações simples. Ele olhou para o céu e viu os corpos celestes, perfeitos e imutáveis, movendo-se em círculos perfeitos, feitos de uma substância divina, o éter. Olhou para a terra e viu objetos buscando seu lugar natural. A pedra cai porque seu lugar é no chão, o fogo sobe porque seu lugar é no alto. Era intuitivo, era poético, era profundamente satisfatório e terrivelmente errado. Ele proclamou que objetos pesados caem mais rápido que os leves, uma afirmação que qualquer criança poderia refutar deixando cair 2 pedras de tamanhos diferentes, mas ninguém o fez. Por quê? Porque a autoridade de sua lógica era mais pesada que qualquer rocha. O método experimental, a ideia de testar ativamente a realidade, foi relegado aos artesãos, aos trabalhadores manuais, gente de status inferior. O verdadeiro filósofo, o pensador, não sujava as mãos, ele contemplava. Assim, no exato momento em que a ciência poderia ter nascido, ela foi estrangulada no berço por uma lógica impecável que partia de premissas falsas. Ele observou a vida e a classificou com uma precisão espantosa, mas também concluiu que a vida poderia surgir espontaneamente da matéria inanimada, enguias da lama, moscas da carne podre. Era uma explicação que fechava uma lacuna no conhecimento, tornando a investigação mais profunda desnecessária. A semente da estagnação havia sido plantada. As ideias dos atomistas, como Demócrito, que postularam um universo de partículas indivisíveis movendo-se no vácuo, uma visão assustadoramente próxima da moderna, foram descartadas. O vácuo, para Aristóteles, não podia existir. As harmonias matemáticas dos pitagóricos, que viam o universo regido por números, foram substituídas por qualidades e propósitos. O cosmos de Aristóteles não era governado por leis cegas, mas por um telos, um propósito inerente a todas as coisas. Uma pedra não apenas cai, ela deseja retornar ao seu lar na Terra. Essa teleologia, essa busca por um propósito final, tornou-se o DNA de todo o pensamento ocidental. O universo não era um mecanismo a ser desmontado, mas um poema a ser interpretado. E Aristóteles era seu único intérprete autorizado. Ele não estava buscando a verdade, ele a estava definindo, construindo uma catedral de ideias tão magnífica que a humanidade decidiu morar dentro dela pelos 2 milênios seguintes. As paredes eram altas, as janelas
mostravam um universo ordenado e com propósito, e do lado de fora não havia nada, pois tudo o que importava saber já estava contido ali dentro. A prisão perfeita para a mente não precisa de grades, basta que ela seja confundida com o próprio universo. A euforia intelectual de ter todas as respostas rapidamente se transformou em uma claustrofobia que sufocaria gerações de pensadores. A porta estava trancada e a chave, a dúvida, havia sido jogada fora. Afinal, o que é mais assustador? Não saber a verdade ou estar aprisionado na visão de mundo de outra pessoa, por mais brilhante que ela seja? A humanidade, fascinada com a beleza de sua jaula, esqueceu-se de que o céu existia. O sistema estava completo, a obra estava feita. Agora, precisava apenas de um império para torná-la eterna e de um exército de escribas para garantir que nenhuma palavra fosse alterada. O legado de Aristóteles estava prestes a iniciar sua longa marcha pelo mundo, levado nas bagagens de seu aluno mais famoso, um jovem conquistador que sonhava em unir o Oriente e o Ocidente sob uma única cultura. E essa cultura teria um único cérebro, o de seu mestre. O que você escolheria para si mesmo? Uma mentira bela e completa que oferece paz de espírito, ou uma verdade fragmentada e desconfortável que exige uma busca sem fim? Deixe sua escolha nos comentários. A jornada do dogma começou com o som de sandálias e o choque de espadas. Alexandre, o Grande, aluno de Aristóteles, não conquistou o mundo apenas com sua falange. Ele o semeou com a cultura grega, a koiné. Em cada cidade que fundava, ele erguia um ginásio e uma biblioteca, e em cada biblioteca, as obras de seu mestre ocupavam o lugar de honra. O maior desses templos do saber ergueu-se às margens do Nilo, na cidade que levava seu nome, Alexandria, a grande Biblioteca de Alexandria. A própria palavra evoca a imagem de um farol do conhecimento, um santuário para a livre investigação. A realidade, no entanto, foi mais sombria e irônica. A biblioteca não se tornou um motor de novas descobertas, mas sim um museu para uma única e monumental verdade, a de Aristóteles. O legado do filósofo, organizado e canonizado por seus sucessores no Liceu, chegou a Alexandria não como um convite ao debate, mas como um texto sagrado. Centenas, talvez milhares de eruditos passaram suas vidas entre aquelas paredes lendárias. Mas o que eles produziram? Comentários. Comentários sobre comentários. Análises, glosas, sistematizações e interpretações da obra do mestre. O trabalho intelectual não era descobrir o novo, mas entender e preservar o antigo. Discutir com Aristóteles não era um sinal de pensamento crítico, mas de pura e simples ignorância. A maior coleção de conhecimento do mundo antigo tornou-se o mausoléu da curiosidade. O paradoxo é de uma crueldade histórica avassaladora. Alexandria era um caldeirão de culturas, um centro de comércio global. Ideias da Índia, da Pérsia, da África fluíam para seu porto, mas dentro da biblioteca o pensamento estava congelado no tempo, fixado nas palavras de um grego que vivera séculos antes. Imagine a cena: um erudito alexandrino, cercado por mais de 500 mil rolos de papiro, tem em suas mãos os projetos de Herão, um inventor genial que viveu na própria cidade. Herão construiu a Eolípila, uma esfera giratória movida a vapor, essencialmente a primeira turbina a vapor da história. Ele criou autômatos, portas que se abriam com fogo, fontes que funcionavam por pressão de ar. Eram as sementes de uma revolução industrial. Mas o que o erudito via? Um brinquedo, uma curiosidade. Por quê? Porque na física de Aristóteles, o vapor não tinha propósito de mover máquinas. O movimento retilíneo era para os elementos terrestres,
o circular para os céus. A física de Herão não se encaixava no sistema. E quando a realidade não se encaixa no sistema, azar da realidade. A obra de Herão foi catalogada como pneumática, tratada como um livro de maravilhas e truques, e esquecida. O mundo continuaria a depender da força de bois e escravos por mais 1.700 anos. Enquanto isso, na mesma Alexandria, Eratóstenes calculava a circunferência da Terra com uma precisão espantosa, usando apenas sombras e geometria. Aristarco de Samos propunha um modelo heliocêntrico do sistema solar, colocando o Sol no centro. Eram lampejos de gênio, momentos em que a mente humana tocava a verdade. Mas eram vozes dissonantes no coro que cantava os louvores a Aristóteles. O modelo geocêntrico do mestre era mais satisfatório, mais alinhado com a experiência sensorial e, acima de tudo, era o modelo autorizado. A proposta de Aristarco foi considerada uma excentricidade ímpia e desapareceu nas brumas da história. A autoridade não precisa de argumentos, ela apenas precisa de seguidores. E a burocracia do saber, com seus bibliotecários-chefes e seus comentaristas assalariados, transformou-se em uma casta sacerdotal dedicada a proteger a ortodoxia. Questionar o texto era questionar a própria estrutura da instituição. A biblioteca, em vez de ser um oceano de possibilidades, tornou-se um pântano de erudição estagnada. O conhecimento foi confundido com a memorização e a sabedoria com a citação correta. A tragédia de Alexandria não foi o fogo que eventualmente a destruiu, mas o fogo intelectual que ela mesma apagou, rolo por rolo, ano após ano, em nome da reverência a uma única mente. Enquanto os estudiosos alexandrinos poliam as correntes de seu cativeiro intelectual, uma nova potência surgia a oeste. Um povo pragmático, de poucas palavras e muitas estradas, que valorizava a engenharia mais do que a metafísica. Para eles, a filosofia grega era um luxo, mas as fórmulas prontas de Aristóteles, simplificadas e traduzidas para o latim, seriam a ferramenta perfeita para construir e administrar um império. A gaiola do pensamento estava prestes a ser exportada para Roma. Roma. O nome ressoa com o som de legiões marchando, o barulho de martelos em aquedutos e o discurso de senadores no fórum. Era uma civilização de concreto e lei, uma máquina de conquistar e administrar. Os romanos não tinham a paciência dos gregos para os debates intermináveis sobre a natureza do ser ou a substância do cosmos. Eles eram engenheiros, não filósofos. Eles não perguntavam por quê, eles perguntavam como funciona e como podemos usá-lo. Essa mentalidade eminentemente prática foi o solo perfeito para que uma versão simplificada e dogmática de Aristóteles criasse raízes e sufocasse o que restava do pensamento científico original. Quando a cultura grega chegou a Roma, não foi como um parceiro de diálogo, mas como um produto de luxo a ser consumido. As elites romanas aprendiam grego, liam os clássicos, mas o faziam com a distância de quem admira uma antiguidade exótica. Eles não se engajaram na tradição de ceticismo e debate que, mesmo em seus dias de declínio, ainda existia na Grécia. Em vez disso, eles pegaram de Aristóteles o que era imediatamente útil. Sua lógica tornou-se o manual para a retórica dos advogados e políticos. Suas categorias foram uma ferramenta inestimável para classificar e organizar o vasto corpo de leis do Império. A obra do Estagirita foi despojada de suas nuances e transformada em um conjunto de regras, um manual de instruções para pensar corretamente. E sua física e cosmologia foram aceitas por fé, sem questionamento. Porque o céu era assim.
Porque Aristóteles disse. Por que os objetos caem? Porque Aristóteles explicou. A necessidade de verificação experimental, já fraca no mundo grego, era completamente alienígena à mentalidade romana. Plínio, o Velho, uma figura emblemática dessa era, compilou sua monumental História Natural. É uma obra fascinante, um testamento à curiosidade de um homem, mas é também um repositório caótico, onde a observação direta se mistura sem cerimônia com os dogmas aristotélicos e os contos de viajantes. Plínio descreve elefantes e rinocerontes com o mesmo tom que descreve homens com cabeça de cachorro e formigas do tamanho de raposas que guardam ouro. E em meio a tudo isso, as teorias físicas de Aristóteles são apresentadas como fatos estabelecidos. A História Natural tornou-se um best-seller, um dos livros mais influentes da Antiguidade Tardia e da Idade Média, e com ele, os erros de Aristóteles foram cimentados e disseminados por todo o Império, não mais como teorias filosóficas, mas como conhecimento enciclopédico. A grande tradição da dúvida metódica, do questionamento socrático, morreu. O pragmatismo romano, ao abraçar a utilidade do sistema aristotélico, inadvertidamente o transformou em um dogma inquestionável. A curiosidade foi substituída pela erudição, a ciência pela autoridade. A morte lenta do pensamento crítico foi acelerada pela própria estrutura do poder imperial. O império precisa de ordem, uniformidade, respostas claras. O sistema de Aristóteles oferecia exatamente isso. Era o software ideológico perfeito para a máquina imperial romana. Então, veio o colapso. Quando o Império Romano do Ocidente ruiu sob o peso de suas próprias contradições e das invasões bárbaras, o caos se instalou. Bibliotecas foram queimadas, escolas foram fechadas e a frágil rede de conhecimento que cobria a Europa se desfez. Nessa catástrofe, a maior parte dos textos originais gregos foi perdida para o Ocidente. O que sobreviveu? Releituras, compêndios, versões latinas simplificadas e, muitas vezes, distorcidas. O Aristóteles, que emergiu na Idade das Trevas, não era mais o filósofo complexo e, por vezes, contraditório de Atenas. Era um ícone, uma autoridade final, cujas sentenças curtas e categóricas eram tudo o que restava do grande edifício do saber antigo. A gaiola intelectual, forjada na Grécia e exportada por Roma, agora estava reduzida a uma estrutura de aço, fria e inflexível. Mas essa estrutura não ficaria vazia por muito tempo. Uma nova força estava surgindo das cinzas do Império, uma instituição que também precisava de ordem, hierarquia e uma verdade universal. E ela encontraria, em um filósofo pagão redescoberto através de textos árabes, o arquiteto perfeito para seu próprio universo. A aliança profana entre Aristóteles e a Igreja estava prestes a ser selada. Das bibliotecas empoeiradas de Bagdá, Toledo e Córdoba, uma voz antiga começou a falar novamente para a Europa. Eram os eruditos do mundo islâmico, como Avicena e Averroes, que haviam preservado, traduzido e comentado extensivamente as obras de Aristóteles, que a cristandade latina havia, em grande parte, esquecido. Através da Espanha mourisca, esses textos, carregados de uma sofisticação intelectual estonteante, começaram a infiltrar-se nas novas universidades que surgiam em Paris, Bolonha e Oxford. O efeito foi o de uma bomba atômica intelectual. De repente, a teologia cristã, baseada em grande parte no neoplatonismo místico de Santo Agostinho, viu-se confrontada com um sistema de pensamento racional, abrangente e irresistivelmente lógico. Aristóteles, o pagão, oferecia ferramentas para entender o mundo natural
de uma forma que a Bíblia não oferecia. A reação inicial da Igreja foi de pânico e proibição. Em 1210, os ensinamentos de Aristóteles sobre filosofia natural foram banidos em Paris. Mas não se pode proibir uma ideia cuja hora chegou. A pressão era grande demais. Foi então que um frade dominicano, corpulento e silencioso, chamado Tomás de Aquino, realizou a tarefa mais monumental e, em última análise, mais catastrófica da história intelectual do Ocidente. Ele não combateu Aristóteles, ele o batizou. Em sua obra colossal, a Suma Teológica, Tomás de Aquino empreendeu a síntese titânica da filosofia aristotélica com a doutrina cristã. Com uma genialidade inegável, ele fundiu a lógica do estagirita com a revelação das Escrituras. E nesse momento, o erro científico transformou-se em dogma religioso. A cosmologia de Aristóteles, com a Terra imóvel no centro do universo e os céus perfeitos girando em torno dela, não era mais uma teoria grega antiga. Tornou-se o reflexo da ordem divina. A Terra era o palco da salvação humana, o centro da criação de Deus. Os céus perfeitos e incorruptíveis eram a morada dos anjos e dos santos. Mover a Terra era desalojar o homem do centro do plano de Deus, era uma blasfêmia. A física aristotélica, com seus lugares naturais e seus propósitos, também foi cristianizada. As coisas se moviam para cumprir a vontade de Deus. A biologia falha, com sua crença na geração espontânea, foi harmonizada com o poder criador do Todo-Poderoso. Cada peça do quebra-cabeça aristotélico encontrou seu lugar no mosaico da teologia cristã. A prisão intelectual, antes apenas uma questão de tradição acadêmica, adquiriu de repente grades de aço forjadas no fogo do inferno e guardas armados com a autoridade divina, a Santa Inquisição. A partir de Tomás de Aquino, duvidar de Aristóteles não era mais apenas um erro filosófico, era uma heresia. Contradizer a afirmação de que o Sol gira em torno da Terra era contradizer a própria Bíblia, que falava de Josué ordenando ao Sol que parasse. Questionar que os céus eram perfeitos era insultar a obra do Criador. A aliança profana estava completa. A razão, na forma de Aristóteles, e a fé, na forma da Igreja Católica, uniram-se para criar a mais poderosa e duradoura ditadura ideológica da história. A beleza dessa síntese era inegável. Ela oferecia um universo coeso, significativo e hierárquico, onde tudo e todos tinham seu lugar, do mais humilde camponês ao papa, do verme na terra à mais distante estrela. Era uma visão de mundo reconfortante e absoluta, mas era uma mentira. E para proteger essa mentira, o sistema agora tinha o poder de silenciar, aprisionar e queimar qualquer um que ousasse apontar suas falhas. A busca pelo conhecimento tornou-se uma atividade perigosa, um caminho que poderia levar não à iluminação, mas à fogueira. O que é mais perigoso? Um tirano que governa corpos com a espada, ou uma ideia que governa mentes com a promessa do céu e a ameaça do inferno? A resposta estava sendo escrita nas masmorras e nas praças de execução da Europa. O gótico majestoso das catedrais, com seus vitrais mostrando a ordem cósmica, sancionada por Deus e Aristóteles, lançava uma longa e escura sombra sobre a mente humana. Mas mesmo na noite mais escura, algumas velas ousam ser acesas. A guerra pela realidade estava prestes a começar, travada não em campo aberto, mas nos corredores silenciosos dos mosteiros e universidades. A síntese de Tomás de Aquino foi um ato de fé sincera para salvar a Igreja da irrelevância, ou um cálculo político para cooptar o sistema de pensamento mais poderoso da época? Diga-nos o que você pensa nos comentários.
Mesmo sob o peso esmagador da aliança entre a Igreja e Aristóteles, a mente humana não parou completamente de se agitar. Nos séculos que se seguiram, a história da ciência se assemelha a uma guerra de guerrilha, uma série de atos de sabotagem intelectual conduzidos das sombras por homens corajosos ou imprudentes, o suficiente para sussurrar uma única palavra proibida. E se? Eles não eram revolucionários buscando derrubar o sistema. Muitos eram homens pios, monges e professores universitários que acreditavam sinceramente na ordem divina. Mas eles eram atormentados por uma curiosidade incurável e pela incômoda observação de que o mundo real nem sempre se comportava como os livros de Aristóteles diziam que deveria. Eram os hereges da razão. E suas histórias são dramas de alto risco, travados com a pena e o intelecto contra o poder de um dogma milenar. Um dos primeiros e mais notáveis foi Roger Bacon, um frade franciscano do século XIII. Bacon era um polímata, um gênio inquieto, que devorava conhecimento de todas as fontes, incluindo textos árabes e judeus. Ele foi um dos primeiros na Europa a defender apaixonadamente o que chamou de scientia experimentalis. Ele argumentava que a verdadeira fonte de conhecimento não era a dedução a partir de princípios antigos, mas a observação direta e a experimentação. A razão por si só não basta, escreveu ele. A experiência é necessária. Ele investigou a ótica, moeu suas próprias lentes, descreveu os princípios de um telescópio e previu máquinas voadoras e navios motorizados. Mas sua insistência em novidades perigosas e suas críticas à ignorância do clero lhe renderam a inimizade das autoridades. Ele passou os últimos anos de sua vida em prisão domiciliar, seus trabalhos suprimidos. A muralha havia repelido o primeiro ataque. No entanto, as rachaduras começaram a aparecer de dentro, nos próprios centros da ortodoxia, as universidades de Oxford e Paris. No século XIV, um grupo de pensadores conhecidos como os calculadores de Merton College, em Oxford, e nominalistas como Jean Buridan e Nicole Oresme, em Paris, começaram a dissecar a física de Aristóteles com uma lógica implacável. Eles não podiam atacá-la de frente, então o fizeram através de experimentos mentais. Aristóteles havia ensinado que um projétil, como uma flecha, era mantido em movimento pelo ar que se apressava para preencher o vácuo deixado para trás. Era uma explicação complicada e patentemente absurda. Buridan propôs uma ideia radicalmente mais simples, a teoria do ímpeto. Ele sugeriu que o arco transmitia ao projétil uma certa quantidade de ímpeto, uma força interna que o mantinha em movimento até ser vencida pela resistência do ar e pela gravidade. Isso era nada menos que o embrião do conceito de inércia de Newton. Foi um golpe desferido no coração da dinâmica aristotélica. Nicole Oresme foi ainda mais longe. Ele usou representações gráficas para analisar o movimento acelerado, antecipando a geometria analítica. E, em um ato de audácia intelectual de tirar o fôlego, ele argumentou que não havia nenhuma prova lógica ou observacional de que a Terra estava parada. Ele demonstrou que, se a Terra girasse, um observador em sua superfície perceberia o céu movendo-se, exatamente como vemos. Ele concluiu que, embora as escrituras dissessem o contrário, do ponto de vista da razão, a hipótese da rotação da Terra era perfeitamente plausível. Essas ideias eram dinamite intelectual, mas eram sussurradas nos corredores acadêmicos, escritas em latim, para um público restrito. Não era uma revolução aberta, mas uma subversão silenciosa. Manuscritos proibidos passavam de mão em mão, e cada dúvida plantada era uma semente para o futuro. Cada um desses homens pagou um preço.
Suas carreiras foram prejudicadas, seus trabalhos foram vistos com suspeita. Eles tinham que disfarçar suas ideias mais ousadas como meras especulações lógicas, sempre terminando com uma submissão à autoridade da fé. Era um jogo perigoso. Eles estavam lascando as primeiras pedras da muralha monolítica da prisão, e o som, embora abafado, começava a ecoar. A coragem solitária desses pensadores preparou o terreno para o que estava por vir. Eles criaram as ferramentas intelectuais e a linguagem que permitiriam, séculos mais tarde, um ataque frontal. Eles provaram que, mesmo no ambiente mais opressivo, a sede humana pela verdade não pode ser completamente extinta. Você conseguiria ir contra tudo e todos, sabendo que sua razão só seria provada centenas de anos após sua morte? A questão pairava no ar, enquanto a Renascença começava a florescer na Itália, trazendo consigo uma nova confiança no potencial humano e uma nova maneira de olhar para o mundo. A artilharia para o grande cerco estava sendo montada. Um polonês, chamado Copérnico, estava prestes a apontar seu canhão matemático para os céus, e um italiano impetuoso chamado Galileu pegaria seu telescópio e miraria diretamente no coração do universo aristotélico. A guerra subterrânea estava prestes a explodir em uma batalha campal. A batalha decisiva não foi travada com espadas, mas com esferas de chumbo, lentes de vidro e o poder da matemática. Nicolau Copérnico, um cônego polonês, já havia desferido um golpe devastador na cosmologia aristotélica com seu livro Sobre as Revoluções das Esferas Celestes. Ele propôs um universo heliocêntrico, matematicamente mais elegante, mas o fez de forma tímida, publicando sua obra no leito de morte e dedicando-a ao Papa. Seu livro era denso, escrito para astrônomos e matemáticos. Era uma bomba com um pavio muito longo. Foi um italiano teimoso, brilhante e com um talento para o drama chamado Galileu Galilei quem acendeu o pavio e levou a guerra para a praça pública. Galileu não era um teórico de gabinete. Ele era um experimentador. Um homem que acreditava que a verdade deveria ser arrancada da natureza, não lida em livros antigos. Sua confrontação com Aristóteles foi direta, pública e brutal. A lenda conta que ele subiu ao topo da Torre de Pisa e, diante de uma multidão de professores e estudantes, deixou cair duas esferas de pesos diferentes. Elas atingiram o chão ao mesmo tempo, em uma refutação retumbante e visível de 2000 anos de dogma aristotélico. Quer o evento tenha acontecido exatamente assim ou não, ele captura perfeitamente o espírito de Galileu, um tapa na cara da autoridade, armado com o poder irrefutável do fato. Mas sua arma mais poderosa não foi a gravidade, foi a luz. Ao ouvir sobre a invenção de uma luneta na Holanda, Galileu não apenas construiu a sua própria, mas a aprimorou e, em um gesto de gênio, apontou-a para o céu. Aquele pequeno tubo de metal e vidro tornou-se uma arma de destruição em massa, aniquilando o universo perfeito e imutável de Aristóteles, noite após noite. Cada novo olhar pela ocular era uma sentença de morte para o velho mundo. Ele olhou para a lua e não viu uma esfera etérea perfeita, mas uma paisagem acidentada, com montanhas e vales, tão imperfeita quanto a nossa própria Terra. A distinção sagrada entre os reinos terrestre e celeste começou a se dissolver. Ele olhou para Júpiter e descobriu 4 pequenas estrelas girando em torno dele. Eram luas. Isso destruiu a noção de que todos os corpos celestes deveriam girar em torno da Terra. Ele observou as fases de Vênus, que só poderiam ser explicadas se Vênus girasse em torno do Sol e não da Terra. O sistema geocêntrico não estava apenas sendo questionado.
estava sendo demolido, peça por peça, diante dos olhos de quem quisesse ver. Galileu publicou suas descobertas não em latim acadêmico, mas em italiano, a língua do povo. Ele queria que todos soubessem. Ele se tornou uma celebridade, o garoto propaganda de um novo universo. E isso o colocou em rota de colisão direta com o poder mais formidável de sua época, a Igreja Católica, guardiã da ortodoxia aristotélica. A Inquisição, que até então havia se preocupado com bruxas e protestantes, voltou sua atenção para o céu. O confronto foi inevitável. Não se tratava apenas de astronomia. Era uma batalha por controle, pela própria definição da verdade. Se Aristóteles e a Igreja estavam errados sobre os céus, sobre o que mais poderiam estar errados? A Igreja construiu seu universo sobre a fundação de Aristóteles, e quando Galileu moveu a Terra, não foram apenas as paredes dos observatórios que tremeram, mas as das próprias catedrais. O clímax foi o famoso julgamento de 1633. Um Galileu envelhecido e doente foi levado a Roma e confrontado pela Inquisição. A força total do dogma, do poder institucional e da tradição foi despejada sobre um único homem. Eles não discutiram suas evidências. Eles questionaram seu direito de contradizer as escrituras e a autoridade. Sob a ameaça de tortura, Galileu foi forçado a abjurar, a negar publicamente a verdade que havia descoberto. A lenda diz que, ao se levantar, ele murmurou: "Eppur si muove", e, no entanto, ela se move. É uma história bonita demais para não ser verdade. Condenado à prisão perpétua, comutada para a prisão domiciliar, Galileu passou o resto de seus dias em silêncio. Mas o dano ao velho universo já estava feito. Ele havia aberto uma brecha na muralha da prisão. A verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. A Batalha de Galileu foi o ponto de virada. Foi o confronto entre dois mundos: o mundo da autoridade, que exige fé, e o mundo dos fatos, que exige provas. E embora o homem tenha perdido a batalha, a guerra pela realidade foi vencida. Mas a prisão de Aristóteles tinha outras alas, igualmente escuras e muito mais íntimas. Enquanto a batalha pelos céus estava em seu auge, uma outra guerra, mais silenciosa e talvez mais visceral, era travada na Terra. A guerra pelo corpo humano. A física e a cosmologia de Aristóteles eram erros monumentais, mas seus erros em biologia e medicina, canonizados e ampliados pelo médico romano Galeno no século II, tiveram consequências possivelmente ainda mais devastadoras. Por mais de 1500 anos, eles mantiveram a humanidade em um estado de ignorância abjeta sobre o funcionamento de seus próprios corpos, transformando a prática da medicina em um perigoso jogo de adivinhação baseado em premissas fundamentalmente falsas. Aristóteles, com base em suas dissecações de animais, fez uma série de suposições incorretas sobre a anatomia humana. Ele acreditava que o coração, e não o cérebro, era o centro da razão e da sensação. Ele ensinava que as artérias continham ar, não sangue. Galeno, embora fosse um observador muito mais cuidadoso e um experimentador, estava igualmente limitado. A dissecação de cadáveres humanos era um tabu na Roma antiga. Assim, ele baseou sua anatomia humana na dissecação de macacos de Gibraltar e porcos, assumindo que seus corpos eram suficientemente semelhantes aos nossos. Eles não eram. O resultado foi um sistema médico complexo e internamente consistente, mas fundamentalmente divorciado da realidade. A teoria dos 4 humores, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, governava todo o diagnóstico. A doença era vista como um desequilíbrio desses fluidos, e o tratamento consistia em sangrias, purgas e dietas para restaurar o equilíbrio. O problema
é que a Igreja, ao abraçar Aristóteles, também canonizou Galeno. As obras do médico romano tornaram-se o texto médico definitivo, tão inquestionável quanto a cosmologia geocêntrica. A proibição da dissecação humana foi reforçada com força teológica. O corpo era o templo do Espírito Santo, e profaná-lo, mesmo em nome do conhecimento, era um pecado. Imagine ser um médico por 1500 anos. Você trata feridas, doenças e epidemias sem ter a menor ideia de como o corpo realmente funciona. Você realiza sangrias em um paciente já enfraquecido pela doença, acreditando que está removendo o excesso de sangue. Você trata uma infecção com orações e emplastros, enquanto a verdadeira causa, invisível a olho nu, se multiplica sem controle. O fedor do teatro de anatomia, para os poucos que ousavam desafiar a proibição, era o aroma da liberdade. Foi nesse mundo que surgiu um jovem e ambicioso anatomista flamengo chamado Andreas Vesalius. Em meados do século XVI, Vesalius tornou-se professor em Pádua, um dos poucos lugares onde a dissecação era ocasionalmente permitida. Mas ele notou algo perturbador. O que ele via com seus próprios olhos no corpo humano frequentemente contradizia o que lia nos textos sagrados de Galeno. Em um ato de rebelião monumental, Vesalius decidiu confiar em suas mãos e em seu bisturi, e não nos livros antigos. Ele realizou suas próprias dissecações, desenhando o que via com uma precisão impressionante. Em 1543, o mesmo ano em que Copérnico publicou sua obra revolucionária, Vesalius publicou a sua De Humani Corporis Fabrica, sobre a estrutura do corpo humano. Foi uma bomba. O livro corrigiu mais de 200 erros de Galeno, mostrando que o maxilar inferior é um único osso, não dois, que o externo tem 3 partes, não 7, que o sangue flui do coração para as artérias e veias. Foi a primeira descrição precisa da anatomia humana. A reação foi furiosa. Vesalius foi denunciado como um herege e um louco. Ele foi forçado a abandonar sua carreira acadêmica. Mas a verdade, mais uma vez, havia saído. A revolução continuou. Um século depois, William Harvey, usando experimentos engenhosos, demonstrou a circulação do sangue, destruindo o sistema galênico para sempre. E então veio a arma final contra a biologia aristotélica, o microscópio. Um comerciante de tecidos holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek, com suas lentes minúsculas e poderosas, abriu uma janela para um universo invisível, repleto de animálculos. Ele viu bactérias, espermatozoides, glóbulos vermelhos. Sua descoberta enterrou de uma vez por todas a antiga e venerável ideia da geração espontânea. Ratos não surgiam de trapos sujos. A vida vinha da vida. Foi uma guerra longa e sangrenta pelo direito de conhecer o próprio corpo. Uma batalha travada contra o dogma com o bisturi e a lente. Quem tem mais direito sobre o conhecimento do seu corpo? A autoridade, que dita as regras e proíbe a pesquisa, ou a curiosidade, que quebra tabus para encontrar a verdade? Participe do debate nos comentários. Se Galileu abriu uma brecha na parede da prisão e Vesalius mapeou as masmorras internas, foi um inglês solitário e intensamente focado, chamado Isaac Newton, quem demoliu o edifício inteiro, reduziu-o a pó e projetou um universo completamente novo em seu lugar. A Revolução Científica, iniciada por sussurros nos corredores de Oxford e transformada em batalha campal por Galileu, encontrou sua conclusão triunfal na mente de Newton. Sua obra, os Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicada em 1687,
não foi apenas um ataque à física aristotélica, foi sua certidão de óbito. O livro simplesmente a tornou irrelevante, uma curiosidade histórica, tão útil para descrever o universo quanto um mapa de terras míticas. Aristóteles havia construído um universo qualitativo, baseado em tendências, propósitos e naturezas intrínsecas. Era um mundo de poesia e metafísica. Newton apresentou um universo quantitativo, governado por leis matemáticas precisas, universais e implacáveis. Ele deu à humanidade as ferramentas para não apenas descrever o cosmos, mas para prevê-lo. O coração dos Principia são as 3 leis do movimento de Newton e sua lei da gravitação universal. As leis do movimento, inércia, a relação entre força, massa e aceleração e a ação e reação varreram de uma vez por todas a confusa dinâmica aristotélica do ímpeto, do movimento natural e violento. O movimento não precisava mais de uma causa constante. Um objeto em movimento permaneceria em movimento a menos que uma força atuasse sobre ele. Era simples, era poderoso e explicava tudo, desde o voo de uma flecha até a órbita de um planeta. Mas foi a lei da gravitação universal que desferiu o golpe final e mais espetacular. A ideia de que cada partícula no universo atrai todas as outras partículas com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, foi uma revelação cósmica. Com uma única e elegante equação matemática, Newton unificou os céus e a terra. A mesma força que fazia uma maçã cair de uma árvore em um jardim inglês era a força que mantinha a Lua em sua órbita ao redor da Terra e os planetas em suas órbitas ao redor do Sol. A divisão fundamental de Aristóteles entre o reino sublunar, corruptível e imperfeito, e o reino celeste, eterno e perfeito, foi aniquilada para sempre. Havia apenas um universo, e ele era regido por uma única lei. Aristóteles deu ao mundo um palco com atores divinos e propósitos misteriosos. Newton revelou a maquinaria invisível que movia os cenários. O universo deixou de ser uma coleção de lugares naturais e se tornou um mecanismo de relógio gigante, intrincado e previsível, criado por um relojoeiro divino talvez, mas que agora funcionava por conta própria, de acordo com as leis que ele havia estabelecido. A física tornou-se a rainha das ciências. O triunfo foi absoluto. O paradigma newtoniano dominaria o pensamento científico pelos próximos 200 anos, levando a avanços espetaculares na tecnologia e na compreensão do mundo. A Revolução Industrial foi construída sobre as fundações da mecânica newtoniana. A antiga prisão de Aristóteles não era mais uma preocupação. Suas paredes haviam desmoronado com um estrondo ensurdecedor, revelando uma visão de um universo infinito, mecânico e governado por leis matemáticas. A humanidade, ou pelo menos sua vanguarda intelectual, estava finalmente livre, ou assim parecia. O grande edifício da física aristotélica jazia em ruínas, um monumento à arrogância de se acreditar ter todas as respostas. Mas fantasmas são difíceis de exorcizar. A vitória sobre a física e a cosmologia de Aristóteles foi tão completa que mascarou um fato mais sutil e perturbador. Embora a estrutura física da prisão tivesse sido demolida, seus fundamentos filosóficos, seus vírus mentais, continuavam a assombrar a mente humana, migrando para outras áreas do conhecimento e retardando o progresso de maneiras novas e insidiosas. A batalha pelo mundo físico estava vencida, mas a guerra contra a forma de pensar aristotélica estava longe de terminar. A
A demolição da física aristotélica foi tão espetacular, tão completa, que gerou uma ilusão de vitória total. A ciência, liderada pela mecânica newtoniana, avançava a passos largos, desvendando os segredos do universo físico. Parecia que a era das trevas intelectuais havia terminado para sempre. No entanto, o fantasma de Aristóteles não havia sido exorcizado. Ele simplesmente se retirou das ciências físicas, onde sua presença era insustentável, e encontrou refúgio em disciplinas mais novas e complexas, como a biologia, a química e as nascentes ciências sociais. O mundo físico de Aristóteles estava morto, mas seus hábitos de pensamento, sua teleologia, seu essencialismo e sua lógica categórica provaram ser incrivelmente resilientes, agindo como uma sombra persistente, um freio invisível ao progresso. Considere a biologia. Por quase 2 séculos após Newton, ela permaneceu profundamente aristotélica. A ideia de telos, de que cada organismo possui um propósito ou um plano interno, continuou a dominar o pensamento biológico. O lamarckismo, com sua noção de que os organismos se esforçam para se adaptar e passam essas características adquiridas para seus descendentes, é fundamentalmente teleológico. O vitalismo, a crença de que os seres vivos são animados por uma força vital especial que não pode ser explicada pela química e pela física, é outro eco da alma aristotélica. A grande barreira que Charles Darwin teve que superar com sua teoria da evolução por seleção natural não foi apenas a resistência religiosa, mas o arraigado essencialismo aristotélico. Aristóteles ensinava que as espécies eram formas fixas e eternas. Um cavalo é um cavalo porque participa da essência do cavalo. A ideia de que as espécies poderiam mudar gradualmente ao longo do tempo, que não havia uma essência fixa, era um anátema para essa visão de mundo. Darwin não matou apenas o Deus Criador. Ele matou as formas platônicas e aristotélicas. A seleção natural é um processo cego, sem propósito, o oposto exato da teleologia. A luta contra a geração espontânea, uma das crenças mais duradouras de Aristóteles, continuou até 1859, quando Louis Pasteur, com seus famosos experimentos com frascos de pescoço de cisne, finalmente provou que a vida só pode vir da vida. Por mais de 2000 anos, a autoridade de Aristóteles fez com que gerações de estudiosos acreditassem em algo que a observação controlada poderia facilmente refutar. Na química, o fantasma também demorou a desaparecer. A teoria aristotélica dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, com suas 4 qualidades, quente, frio, úmido e seco, formou a base teórica da alquimia por séculos. Mesmo após o surgimento da química moderna com Boyle e Lavoisier, a linguagem e o pensamento alquímico persistiram, retardando a aceitação de um modelo atômico e da tabela periódica. A ideia de que as substâncias poderiam ser transmutadas, transformando chumbo em ouro, está enraizada na crença aristotélica de que a matéria é um contínuo que pode ser alterado, mudando-se suas qualidades, em vez de ser composta por elementos discretos e imutáveis. E talvez, o mais insidioso de tudo, o legado de Aristóteles persiste em nossos padrões de pensamento cotidianos. Sua lógica, baseada em categorias rígidas e no princípio do terceiro excluído, uma proposição é verdadeira ou falsa, não há meio termo, moldou o pensamento ocidental. É uma ferramenta poderosa, mas mal aplicada, leva ao pensamento de preto no branco, a incapacidade de lidar com a ambiguidade, a complexidade e a probabilidade. O pensamento científico moderno é inerentemente probabilístico, lidando com incertezas e graus de confiança.
O pensamento aristotélico busca a certeza das categorias. Vemos essa sombra na política com suas falsas dicotomias e em debates sociais, onde a complexidade humana é reduzida a rótulos simplistas. O fantasma na máquina é a nossa própria tendência a buscar respostas fáceis, essências fixas e propósitos grandiosos em um mundo que é complexo, em evolução e, muitas vezes, indiferente. Livrar-se do universo de Aristóteles foi a parte fácil. A tarefa muito mais difícil, e ainda em andamento, é livrar-se de sua maneira de pensar. A história da luta contra a influência de Aristóteles nos ensina que uma ideia morta pode continuar a governar das sombras por muito tempo, especialmente se ela apela ao nosso desejo inato por ordem e certeza. A longa e árdua jornada para escapar da prisão de Aristóteles nos leva, finalmente, de volta ao começo. A questão não pode ser simplesmente que Aristóteles estava errado. Se fosse apenas isso, seus erros teriam sido corrigidos em uma geração. A verdadeira questão, muito mais profunda e perturbadora, é: por que seu sistema, com todas as suas falhas, foi tão incrivelmente sedutor? Por que a humanidade se agarrou a ele com tanta força, por tanto tempo, e com consequências tão trágicas? A resposta é desconfortavelmente simples. Aristóteles oferecia certeza. Em um mundo caótico, assustador e inexplicável, ele forneceu um mapa completo, um universo com propósito, com um lugar para tudo e tudo em seu lugar. Ele eliminou o terror do desconhecido. A ciência moderna, em contraste, oferece o oposto. Ela não oferece respostas finais, apenas modelos provisórios. Cada descoberta abre uma dúzia de novas perguntas. Cada cume, escalado, revela um horizonte de montanhas ainda mais altas de ignorância. O método científico não é um corpo de conhecimento, mas um processo de questionamento constante, uma celebração institucionalizada da dúvida. É a encarnação da incerteza. A lição de 2000 anos sob o domínio de Aristóteles não é sobre a falha de um homem, mas sobre uma falha em nós mesmos, nosso profundo anseio por uma teoria de tudo que nos permita parar de pensar. O perigo não é o dogma de Aristóteles em si, mas o dogmatismo como um todo, a tentação de declarar o jogo encerrado e aceitar um conjunto de respostas como a verdade final e imutável. Substituímos o dogma de Aristóteles, mas estamos imunes a criar novos? A história do século XX, com suas ideologias totalitárias que prometiam o paraíso na Terra e entregaram o inferno, sugere que não. Cada sistema fechado de pensamento, seja religioso, político ou mesmo científico, que desencoraja a dúvida e pune a dissidência, é um eco da prisão de Aristóteles. A arrogância de acreditar que finalmente desvendamos o código do universo é o pecado original intelectual. A verdadeira libertação não é trocar uma jaula por outra, mesmo que a nova seja maior e mais confortável. É entender que a própria natureza do conhecimento é ser livre, incompleto e em constante evolução. O legado da guerra contra Aristóteles não é um conjunto de fatos corretos para substituir os incorretos. É a compreensão de que a busca pela verdade é mais valiosa do que a posse de qualquer verdade. É a coragem de viver com a dúvida, de abraçar a complexidade e de admitir que talvez nunca tenhamos todas as respostas. O ato final de libertação não é queimar um livro antigo, mas apagar de nossas mentes a necessidade de um livro que contenha tudo. É um caminho desconfortável, exigente e, por vezes, assustador, mas é o único caminho para o progresso. A estabilidade intelectual que Aristóteles ofereceu foi a paz de um cemitério. A busca sem fim que a ciência nos propõe é a confusão vibrante da vida. A história de Aristóteles é um espelho. Nele, vemos a face de nossa própria tentação pela simplicidade, nossa própria sede por autoridade
e nossa própria capacidade de transformar os maiores gênios em guardas de prisão. A batalha pela razão não acabou. Ela nunca acabará. Esse é tanto o preço quanto a recompensa por termos, finalmente, escapado da prisão perfeita. Aristóteles deu à humanidade um quadro coerente do mundo e 2000 anos de estabilidade intelectual. A ciência tirou essa estabilidade, oferecendo em seu lugar uma busca eterna e uma revisão constante da verdade. Então, o que você escolherá para o nosso mundo? A reconfortante ordem de respostas prontas ou a perigosa verdade capaz de nos transformar? Escreva sua resposta nos comentários. Este debate é mais relevante agora do que nunca.